fará. Isso, bem forte, Ele merece muito mais, porque é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Mas a gente destaca também, para quem está em casa, essa questão da quarta-feira. Todo domingo, 8 da manhã, nós temos esse culto ao vivo, abençoando o povo no Santo Jejum da Vitória. Mas quarta-feira, eu, Márcio Fatioli, tenho um convite especial para você, para que você possa buscar uma bênção para a tua casa. 9 horas da manhã, nossa primeira reunião, tem um café da manhã bonito aqui após o jejum. Depois temos às 15 às 19h30, Cussi Júnior 325, é o endereço da Vitória, é onde eu estou te esperando. Vamos para Isaías 38:1, relembrando que começamos na semana passada, lembrando que nós estamos no seminário da Sagrada Família, no seminário da santificação espiritual, no seminário da limpeza espiritual, no seminário da vitória. Semana passada nós falamos sobre a necessidade de pôr-se em pé. Quem lembra dessa pregação? Todo mundo se lembra? Nós dissemos que quando o Senhor falou ao profeta Ezequiel, dizendo: põe-te em pé e eu falarei contigo, ele estava dizendo ao profeta o quê? Que se dispusesse, que no seu coração ele se colocasse numa posição de ordem, numa posição de atenção, numa posição de determinação. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que assim que o coração dele se dispôs, o próprio Deus o colocou de pé. Assim é a obra do Senhor. Eu não estou aqui por força humana, eu estou aqui pela força do Espírito Santo. Eu não estou aqui porque eu sou mais bonzinho do que alguém, ou melhor do que alguém, muito pelo contrário. Eu estava no final da fila e foi o próprio Deus que me trouxe até aqui. Isso com qualquer um aqui. Pela força da carne hoje, nesse friozinho de Bauru, os termômetros estão marcando 16 graus, mas na cabeça do povo está 5,5, não é verdade? Para quem está acostumado com aquele calor tremendo, esse friozinho que faz, a sensação é muito maior. Mas foi o Espírito Santo que trouxe você. E tendo o Espírito Santo trazido você até aqui, ele te deu capacidade para que esta palavra te abençoe. Diga amém. Ele vai abrir o seu entendimento e te dar força. Foi o que ele fez com Ezequiel. Ele determinou: põe-te em pé e eu falarei contigo. O profeta aceitou, ele mesmo colocou o profeta de pé. Não há nada difícil para quem serve a Deus em espírito e em verdade. Não há nada difícil para quem tem uma fé sincera, difícil para quem não tem. Quando a carne toma conta, meu Deus, tudo é insuportável, até estar na igreja é insuportável. E às vezes até o diabo toma conta também. Eu lembro de uma vez, eu era obreiro da igreja, sendo preparado para ser pastor, e nós encontramos uma pessoa na rua, xingando, revoltado, e nós paramos para conversar com aquela pessoa. E nós descobrimos que era um desviado da igreja, estava nas drogas, estava numa situação difícil. E nós dissemos para ele: vamos lá na igreja que o pastor vai te abençoar. E ele falou: vamos. Quando a gente chegou na porta da igreja, era uma sobreloja, e logo na entrada tinha uma grade que tampava a caixa de energia. Quando ele passou por aquela grade, ele grudou naquela grade, ele não queria subir. Era o demônio que queria impedi-lo de chegar. Quer dizer, quando nós temos a carne prevalecendo ou o demônio impedindo, realmente a gente trava. O coração fecha, a gente não consegue vencer, nem a si mesmo. Mas quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente recebe uma força que nem sabia que tinha. A capacidade vem do alto, o azeite vem do alto. Levanta a mão direita e diga: derrama sobre mim esse azeite, Senhor. Quando esse azeite cai sobre nós, a capacidade vem. O Senhor te põe em pé e você vence. Nós falamos de colocar-se em pé. Em pé para quê? Primeira obra que Deus realizou, lemos Isaías 38:1. Olha o que ele diz: naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, o filho de Amós, o profeta. Ele disse o que, gente? Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e o que? Não viverás. Ele diz mais, no 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Nós começamos dizendo que quando o profeta colocou-se em pé no coração, o Senhor colocou ele em pé fisicamente. Deus faz essa obra. Segundo passo, quando o rei Ezequias recebeu
esta convocação, que era nada mais, nada menos para colocar-se em pé, mudar aquela situação, mudar aquela história. Qual foi a palavra que ele recebeu? Ponha em ordem a tua casa, porque senão certamente morrerás. Então ele se dispôs. Quando ele se dispôs, o que aconteceu? Deus deu a ele força para vencer aquela luta. Virou o rosto para a parede, orou, se arrependeu, colocou diante de Deus a sua vida, e diz a Bíblia que Deus deu a ele mais 15 anos de vida e paz. Onde eu quero chegar? A palavra tem que nos pôr de pé. E quando é que a palavra põe a gente de pé? Quando ela nos coloca na direção pela qual a gente deve seguir. A palavra não é para agradar ninguém. Claro, a palavra tem que ser agradável, até porque a vontade de Deus é boa, perfeita e o quê? Agradável. Pastor não pode ser uma metralhadora de ofensas. Pastor não pode ser uma metralhadora de indireta para quem quer que seja. Embora às vezes você encontra casos que até merece, mas não é justo. O altar não é para isso. Mas a palavra ela não pode ser do jeito que a gente quer que seja. Ela tem que ser do jeito que a gente precisa. É que nem remédio, não é? Você toma um remedinho, você fala, ai, esse remédio é tão amargo, mas é o que você está precisando. É aquela injeção. Você entra com uma dor, toma uma injeção, sai com mais dor ainda do que entrou, agora no lugar da injeção, não é assim? Mas é necessário, daqui a pouco passa tudo. A pregação é do mesmo jeito. Você fala, poxa, entrei aqui com raiva do meu marido, agora eu estou com raiva do meu marido e do pastor. É normal. É normal, porque você não vai ouvir aqui o que você quer, você vai ouvir o que você precisa. Agora, é claro, pastor, eu não quero ouvir. Diga a pessoa ao teu lado, então fica na tua casa. Oi, mas eu nunca ouvi isso, pastor. Eu estou dizendo que você não ia ouvir o que você quer, você está ouvindo o que você precisa. Eu não trabalho com aquela pesca desenfreada da lagosta no período da reprodução. Não. Eu sou pastor de ovelhas, eu não sou mercenário. Eu não tenho preço, eu tenho valor. Ai, pastor, mas o irmãozinho, se ele ouvir essa pregação, ele nunca mais volta por causa de uma pregação. Eu acho que ele nunca deveria ter vindo. Porque Jesus disse assim, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu o quê? Era para vir todo mundo? Não, era para vir quem está cansado e oprimido. Quem ainda gosta do mundo, do pecado, da injustiça, da desobediência, ele não é convidado por Jesus. Ele ainda tem que quebrar a cara lá fora, aí depois ele vem humilde. Eu trabalhei numa empresa muito boa, logo no começo da minha vida. Primeiro eu fui office boy de uma advogada, depois trabalhei vendendo coisa na rua, até que eu trabalhei numa grande rede de farmácia, já contei para vocês, onde eu conheci a Lívia, conheci Jesus, foi uma bênção para mim. Mas eu não tinha experiência com submissão, eu não tinha experiência com obediência. Eu era um rebelde, não queria saber de nada, só podia comer 2 pães no café, eles limitavam o pão. E eu brigava, por que só pode comer 2? Se você perguntasse para mim quanto você queria comer, eu só queria 2 mesmo, é que eu queria arrumar briga. Eu questionava tudo, reclamava de tudo, irmão, ganhava hora extra. Naquela época, 1996, se nós estendêssemos 3 horas no nosso trabalho, a minha saída era 4h30, 4h36. Se eu trabalhasse até às 7h36, eles davam, além da hora extra, R$30 em dinheiro na mão. Em 96, R$30 em dinheiro, era muito dinheiro. Eu com 16 anos, mas eu nunca estava satisfeito. Não, desgraça, não sei o quê, esse trabalho, o que eles pensam que eles são? Um dia eu falei para o encarregado, me manda embora, parece que você precisa de mim, não eu que preciso de você. Até que eu fui mandado embora. Arrumei emprego no shopping. Consegui, vai que um dia você consegue, vai batendo, aquele que bate a porta abre, vai batendo que um dia você consegue. Eu estava até conversando com um amigo, disse que uma obreira conversando com alguém, não foi daqui não, está de outro lugar, dizendo assim, passou aqui nessa igreja o pastor fulano, eu não obedeci, passou o ciclano, eu não obedeci também, passou o outro, eu também não obedeci. Aí eu interrompi e perguntei, irmão, ela já chegou no inferno ou ela ainda está a caminho? Porque onde é que ela vai chegar desse jeito? Pode falar. É no inferno. A desobediência é pecado. E o pecado leva para onde? Leva para o inferno. E eu tanto que atazanei que eu acabei sendo mandado embora. Meu irmão, aí a coisa foi séria. Porque nesse meio tempo eu casei, tive filhos.
e precisava de um emprego. Arrumei aonde? No shopping. Alguém aqui já trabalhou no shopping? Meus pêsames. Alguém ainda trabalha no shopping? Tem alguém que trabalha? Não desistiram? Irmão, eu trabalhava na empresa de segunda a sexta, horário comercial, hora extra, almoço, café da manhã, convênio médico se eu quisesse. Eu não queria, porque eu não queria pagar a fração do seguro, do convênio. Fui trabalhar no shopping. Primeira coisa, marmita. Abria a marmita, o inimigo olhava para mim e falava: toma, tonto. Quer dizer, lá era comida fresca, né? Não tinha hora extra. Você trabalhava até 10 da noite, tinha que marcar no cartão que estava saindo às 5 da tarde. Ganhava quase igual na empresa, mas não tinha benefício nenhum. Amigo, se arrependimento matasse, eu não estaria aqui hoje. Sabe onde eu quero chegar? Muitas vezes a gente não tem a experiência com Deus necessária para se submeter. A gente tem que quebrar a cara para depois perceber que a gente estava na terra prometida e não notou. Esse homem, ele recebe a palavra, e o que ele faz? Ele vira o rosto para a parede. Mas por quê? Porque tinha experiência. Porque sabia que uma vez que você se coloca de pé no coração, Deus ele faz a obra. E essa obra, qual que é? A obra necessária, não é a que eu quero. Eu queria tanto que fosse fulano, ciclano, eu queria tanto que fosse lá o cá. Não, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas qual que é? Qual que é? Não importa, só anda no caminho, você vai ficar sabendo. É assim que Deus trabalha. Não é assim que a gente quer. A gente quer saber o começo, o meio e o fim. A gente quer ter a garantia, a certeza. Queremos ter os caprichos preservados. Não vai, não. Deus não trabalha com gente caprichosa, no sentido vaidosa, tá? Deus não trabalha com gente criteriosa, no sentido religioso. Deus trabalha com quem se entrega. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Só se coloca de pé. E não necessariamente pular da cadeira, no coração. Preparou o coração, vem a palavra. Qual palavra? Põe em ordem a tua casa, porque senão vai morrer. Ai meu Deus, eu não queria essa palavra. Ninguém queria, mas foi a palavra que salvou Ezequias. Essa palavra matou Ezequias? Não. O que essa palavra fez com ele? Salvou. E quando ele foi salvo, o que aconteceu? O Senhor estendeu a ele, mais 15 anos de vida e paz. Pastor, por onde eu começo? Foi aqui que nós fomos para Lucas 15:8. Vamos lá? Por onde a gente começa colocando em ordem a nossa casa? Lucas 15:8. Para a gente não esquecer. Isso. Pastor, o senhor falou então que a pessoa não tem que vir, não precisa vir. É claro que tudo isso é metafórico, né? Na verdade, a gente quer que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Como um amigo que eu tive, eu falei para ele: rapaz, você marca as coisas e você não vai. Você combina e você não vai. Você é um homem de Deus, você tem que cumprir os seus compromissos. Ele, nervosinho, porque sempre tem um nervosinho. Ô pastor, faz o seguinte então, a partir de hoje eu não combino mais nada com ninguém. Eu falei: não é isso. Você tem que combinar as coisas, sua vida social não pode parar. Não é deixar de combinar, é passar o quê? Passar a cumprir. Então às vezes a pessoa inverte as coisas, não é isso. Então eu não vou mais na igreja porque o pastor não quer que eu vá. Não é isso. O que eu estou dizendo é que se a tua mão pecar, o que Jesus recomendou? Arranca a tua mão. É para você chegar maneta aqui na igreja? Não, é para parar de pecar, é só isso. Mas o outro já entende que é para arrancar a mão fora. Nossa, daqui a pouco vai estar todo mundo sem braço. Depende, se você quiser continuar pecando, é melhor arrancar o braço, a mão, o dedo, seja o que for. Mas nunca foi a vontade de Deus essa. A vontade de Deus é que a pessoa deixe o pecado, é claro. Tem gente que prefere perder a mão. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, eram moedas gregas de prata que equivaliam a um dia de salário de um trabalhador da época. Se perder uma dracma, olha aí, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até o quê? Até encontrar. Qual foi a dracma que nós perdemos? No caso de Ezequias, ele perdeu o quê? A bênção. Ele precisava ser curado, ele precisava de uma restituição. O que ele fez? Ele varreu a casa, mas antes de varrer a casa, ele acendeu a luz. Qual foi a luz? A palavra do profeta.
a qual ele poderia ter rejeitado. O profeta poderia ter dito: olha, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. E ele dito ao profeta: para mim tanto faz como tanto fez. Para mim o que você está falando não significa nada. Ótimo. Mudaria alguma coisa na vida do profeta? Na vida do profeta não, mas e na vida dele? Teria morrido. Quando nós agimos assim, diante da palavra que está sendo pregado, nós estamos assinando a nossa sentença de morte. Morte espiritual, morte física. É a pessoa que fala: o pastor fala muito de casamento. Eu tenho certeza que quem fala isso é a pessoa que mais precisa ouvir, porque é a pessoa que se incomoda. É verdade. Você vai no médico e fala: doutor, estou com uma dor aqui. Aí o médico vai direto na dor e dá aquele apertão. Alguém já passou por isso? Você fala: eu estou com uma dor no joelho. O médico fala: é aqui. Pum, você fala: é aqui mesmo. A perna até levanta sozinha, assim, o diabo manifesta. Por quê? Porque o médico vai onde tem que ir. A palavra de Deus é a palavra do médico dos médicos. Então no dia que você ouve, você fala: ai, está doendo, é essa palavra que você estava precisando. Ninguém nunca falou assim comigo. Talvez você nunca teve um médico tão bom. Eu fui no médico uma vez, São José dos Campos, o médico fumando no consultório. Eu senti, porque eu entrei, fez os exames, olhou para mim e falou assim: ó, seu Fatioli, ser gordo é para quem pode, não é para quem quer não. Falei: ô pai, esse aí é o médico que eu estou gostando, esse aí tá legal. Ele falou: olha, estou vendo seus exames, você não é nenhum atleta, então seus exames estão perfeitos. Para quem não é um atleta, faz o seguinte: vive a vida, amigo, vai ser feliz. Eu saí do consultório feliz da vida. Falei: meu Deus, eu nunca encontrei um médico tão bom assim. Rapaz, foi embora. Um ano depois eu estava morando, 6 meses depois, eu estava morando em Campinas. Não tinha mais como ir em São José dos Campos. Fui em outro médico, pedi uma bateria de exames. Olhou para mim, um médico desse tamanho, parecia Tartaruga Ninja. Lembra o desenho da Tartaruga Ninja? Olhou para mim e falou assim: seu Fatioli, o senhor está com uma veia entupida do coração. Se o senhor não mudar sua alimentação, seu estilo de vida, o senhor vai morrer. Quase que eu pensei comigo: vou voltar para o outro médico, porque o outro só tinha boas palavras ao meu respeito. Esse aqui está querendo o meu mal. Não, senhor, foi aquele que salvou minha vida. Tomei um remedinho, determinei, porque quando o médico te dá a luz, você tem o caminho, não é isso? Satanás, tira a mão do meu coração, você não pode comigo não, vai embora, desgraça. Comecei a fazer a caminhada, diminuir a gordura, cortei a linguiça bem fininho, né? Diminuí a linguiça, diminuí tudo. Quer dizer, comecei a andar na linha. Voltei 6 meses depois: seu Fatioli, o seu coração está perfeito. Fiz agora o exame semana passada. Olha, o seu coração está perfeito. Era para eu ter morrido se eu continuasse naquele médico antigo. O defeito não está no médico. O defeito é em quem quer ouvir só o que agrada. Aqui essa mulher, ela perde a moeda. O que ela faz? Ela acende a luz da casa. Tem que acender a luz da casa. Tem que ter alguém para falar: do jeito que você está, você não vai bem. Tem que ter alguém para expor a palavra para nós. Tem que ter alguém para Deus usar e mostrar que aquilo ali é um caminho de morte. Agora, é claro, não se preocupe com o que os outros vão pensar, não. Não, mas se eu mudar agora, todo mundo vai saber que eu estava errado. Se eu pedir perdão, para onde vai a minha honra? Você tem que estar preocupado para onde vai a tua salvação. Não é honra não, meu irmão. A honra tem que vir do alto. A honra do homem não importa não. Falei umas verdades para uma amiga esses dias e ela falou para mim: se o senhor continuar assim, só os amigos de verdade vão permanecer. Eu falei: eu lá quero que os falsos fiquem comigo? Eu quero exatamente os de verdade. É sim ou não? Olha, se você continuar assim, só gente boa vai ficar do teu lado. Levanta a mão e diga: graças a Deus. Porque tranqueira eu não quero do meu lado não, irmão. Gente falsa, cínica, gente mal intencionada, suma da minha vida. Diga: sai, Satanás. Jesus, quando olhou para o Judas, falou: esse desgraçado aí está querendo arrumar para mim. Jesus olhou, não falou, mas pensou. Jesus olhou para ele e falou assim: o que você tiver que fazer, faz logo. Na verdade, Jesus queria se livrar da presença dele, porque o Judas ali era um tormento. Imagina você ter na presciência de Deus a total consciência de que aquele ali era um traidor, um mentiroso e um ladrão. Quantos dias você quer ele do teu lado?
Por isso que Jesus olhou para ele e falou o quê? Que tiver que fazer, faz logo, some da minha vida. E foi o que o Judas fez. Amigo, essas pessoas não precisam estar do nosso lado, elas fazem um favor quando elas vão embora. A poetisa Joelma já dizia: tem coisas que a gente não perde, a gente se livra. Alguém lembra da poetisa Joelma? Não? Lá de Belém do Pará? Ô, louco, não chegou aqui, não é possível. Você vê que ela acende a luz. Tem que acender a candeia, deixa a luz brilhar, meu irmão. Ai, a luz está ofuscando minha vista. Ai, a luz está me incomodando. Vai tranquilo que você acostuma. A luz é algo que você vai se acostumando. Uma vez que a luz brilhou, você tem visão do ambiente, tem visão da vida. A palavra de Deus, ela mostra quem a gente realmente é. E a palavra de Deus, ela vem até nós por 3 meios. Você lembra? Primeiro, pregamos 2 domingos atrás. É a Bíblia. A luz de Deus, ela vem por meio da Bíblia. Segunda forma de luz, do pastor. É lógico, a Bíblia não vai pulando até você. Imagina, você parado, chega a Bíblia, abre na tua frente e fala assim: vigia, irmão. Agora o pastor fala: ô irmão, vigia, você não pode. Ah, não estou te vendo, hein? Você está sumido dos cultos. Ô minha irmãzinha, está dormindo na reunião? Ó o celular, você não está prestando atenção na palavra. A Bíblia não faz isso, quem faz é o pastor. É ou não é? Depois que você ouviu a voz da palavra pelo pastor, você então vai ser dirigido por meio do coração. Certo? A luz brilhou. Você então ouviu a palavra, acolheu a autoridade espiritual e o seu coração está sendo agora apto para tomar as decisões certas. Feito isso, qual é o próximo passo? Varrer a casa. Varrer é um ato de quê, gente? De limpeza. Se não tiver limpeza, Deus não trabalha, meu irmão. Não adianta. Ai, pastor, mas eu estou com o meu pé está absolutamente limpo. Minha mãe tem essa mania. Falou: mãe, quer desodorante? Por quê? Eu não tenho cheiro de sovaco, não. Cheira aqui, cheira aqui. Ô, mãe, pelo amor de Deus, está amarrado. Você falou: mãe, passou o dia todo com esse sapato, põe lá fora. O meu sapato não fede, não. Cheira aqui. Sai todo mundo correndo, né? Irmãos, limpeza é primordial para qualquer coisa. Deus não trabalha em casa suja. Quando Jesus entrou no templo, você lembra o que ele fez? Limpeza. Colocou os cambistas, os vendilhões todos para correr. Qual é o contexto disso? Você tinha as moedas romanas, que era o salário das pessoas. E quando elas traziam para ofertar no templo, os fariseus, né, querendo ganhar vantagem, o que eles diziam? Moeda romana não pode entrar no templo. Então tá bom, troca pela moeda judaica? Tá bom, a gente troca. Só que uma moeda romana vale 90 centavos da judaica, e eles embolsavam 10 centavos, eles eram cambistas. Por isso eles eram, como é que se chama? Não é cambista, quem troca dinheiro? Não, também não, a Jota empresta. Que trabalha com câmbio, não é isso? Você troca 6 reais por uma nota de dólar. Eles faziam a mesma coisa. Olha, a moeda romana é imunda, só a moeda judaica pode ser posta no altar. Então tá bom, troca para mim? Troco, mas eu tiro 10 centavos de cada uma. Então, meu irmão, na verdade eles queriam lucro, eles não estavam preocupados com a santidade do templo. Foi por isso que Jesus virou tudo, abriu tudo, rebentou tudo. Falou: não, primeira coisa, tem que limpar. Se a gente não limpar a nossa casa, Jesus não entra e não opera. Tem que limpar a mente, tem que limpar o coração, tem que limpar os procedimentos, tem que limpar até o passado, se for preciso, e muitas vezes é. E às vezes, meus irmãos, é uma limpeza que dá trabalho. Por quê? Porque ela tem que começar aonde é necessário. E qual é a primeira limpeza que a gente precisa fazer na vida? Depois de ter acendido a luz, depois de ter ouvido a palavra, a limpeza do coração. De tudo que se deve guardar. Guarda o que, gente? Porque dele procede o que? As saídas da vida. É de lá que vai vir a solução de Deus para você. Deus não fala com o teu pé, Deus não fala com a tua mão, Deus não fala nem no teu ouvido. Essa história aí é perigosa. Olha, eu estava andando e ouvi uma voz. Cuidado. Estava na casa da minha filha, não sei o que a gente estava conversando, daqui a pouco a gente ouviu um sim.
Todo mundo assustou. Era meu genro com o celular ligado e abriu uma propaganda bem na hora. Falou, sim. Eu já achei que era o demônio, Satanás, uma voz do além, gente morta. Falei, o que está acontecendo aqui dentro? Vamos ungir esse apartamento. Meu genro falou, não, é que eu abri aqui a página e começou na propaganda e eu abaixei bem na hora. Por isso que falou, sim. Tem gente que está sendo guiado por isso. Oi, pastor, estou ouvindo coisas, é mais fácil você estar perturbado do que dirigido por Deus. Porque Deus não fala no ouvido, Deus fala onde? Ao coração. Ai, pastor, mas no passado Deus falou, disseste bem, Hebreus 1:1. Antigamente Deus falou aos servos pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Olha lá, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje fala como? A nós falou nos últimos dias pelo Filho. É a palavra, e a palavra entra onde? No coração. Então esse coração tem que estar limpo. Esse coração tem que estar limpo. Não tem jeito. Você vai tentar, sei lá, você vai cozinhar, você tem uma série de elementos lá no seu armário, você vai usar a forma, o que você vai limpar? O que você vai passar uma água? É na forma. A panela de pressão é depois, a forma você vai usar agora. O coração, tudo tem que estar limpo em nós, amém? Mas para ouvir a voz de Deus tem que limpar o coração. Por que tem que limpar o coração? Eu vou te explicar. Por quê? Hebreus 12:14, vamos lá? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Por que tem que limpar o coração? Antigamente nós tínhamos uns celulares, geralmente era TIM, né? Era o tijolo. Alguém chegou a ter um tijolo? E só rico tinha, viu? Não ria não. Você tinha um celular que abria assim uma tampinha embaixo e levantava uma antena em cima. Quem é desse tempo? Quem chegou a ter um desse aqui? Só gente rica, viu? Rica e famosa. Se você não levantasse aquela antena, o celular não captava sinal. Aquela antena era fundamental. Hoje a antena é embutida, é pequenininha, está dentro do aparelho, mas antigamente tinha que subir. Eu trabalhei com uma advogada no começo do celular, que não bastava levantar a antena, você tinha que procurar a rede. Você ficava andando assim. Eu ia no fórum e ficava andando, tipo caça-fantasma, lembra? Tinha o detector de fantasma. Aí eu chegava lá, subia um pauzinho assim, doutor, aqui. Aí ela vinha lá do corredor do Fórum João Mendes, lá na frente, e falava aqui. Acabava de telefonar, desligava, fechava a anteninha. Amigo, essa antena é o nosso coração. Se o coração não estiver limpo, a antena levantada, você não ouve a voz de Deus, você ouve a sua carne. Ah, a carne grita forte. Lembra do Bartimeu? Bartimeu clamava, não é? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas haviam muitas outras vozes clamando, dizendo o que para ele? Ele não vai te ouvir, não adianta você clamar. Irmãos, nós estamos num mundo de muitas vozes. Tem voz de todo lado, tem voz em todos os sentidos, e dentro de nós as vozes clamam o tempo inteiro. Alguém aqui consegue ficar sem pensar nada? Você fala, pastor, às vezes eu paro assim, eu fico pensando em nada. Tem alguém que consegue? Alguém faz isso? Você faz, Ivia? Quem mais? Você faz isso? Você para assim, você está olhando para o horizonte, alguém fala, o que você está pensando? Fala, nada. Tem alguém que faz? Tem pessoas que fazem, talvez você nem perceba. Não acontece? Eu não consigo. Diante de Deus. A Lívia ainda fala, você não tem paz nem um minuto. Eu digo, está amarrado, Satanás. Mas porque eu estou aqui parado, por exemplo, eu tenho aqui esse reloginho na minha frente. Eu estou pensando em nada, eu olho para o relógio e penso assim, como será que fabrica um desse? Quanto tempo dura a bateria desse relógio? Quem inventou o relógio? Eu sou desse, eu fico o tempo todo pensando. E a gente é cheio dessas coisas. Irmãos, o coração é a única antena que traz vozes do mundo espiritual para o nosso mundo, a voz de Deus. Se essa antena estiver desconectada, suja, desativada, você não ouve mais a voz de Deus. Você ouve a sua voz. Você ouve a voz do mundo, às vezes até do diabo, mas a de Deus não ouve. Por isso que pessoas amarguradas é tão difícil de você doutriná-las. Por isso que gente revoltada, você pode pregar para ela uma vida, ela não sai do lugar. Por isso que pessoas, como diz o Senhor na parábola
da semente, quando o chão está pisado, a semente fica à beira do caminho, as aves dos céus vêm e levam. O que é o chão pisado? Ih, pastor, já sofri demais. Ih, já passei por muita igreja. Ih, eu já conheço esse negócio. Quer dizer, a semente não consegue entrar. Você não consegue trazer essa pessoa, é muito difícil. Mas por quê? Porque é o único elo, né? O único contato que nós temos com Deus é o coração. Não tem outra forma, não tem outra porta para Deus entrar na nossa vida. E se essa porta é única, ela tem que estar preservada. Ela tem que estar apta, ela tem que estar limpa. Diga comigo, limpa. Olha o que diz Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Por que paz com todos? Porque se você tem uma vida atribulada, uma vida de guerra, você não tem sossego. Você não tem a aprovação das autoridades, você não tem a bênção do seu pai, nem a bênção do seu pastor. Sua vida está trancada. Seguir a paz com todos é o primeiro requisito para quem quer ouvir a voz de Deus, é ter paz. Porque tem bênção, escute bem, que só Deus pode dar. Mas tem bênção que só os seus pais podem dar. Sabia? É questão de competência, não é questão de escolha. Tem, por exemplo, a bênção do casamento, seus pais não podem dar. Quem dá a bênção do casamento para você? Quem dá a bênção do casamento para você? Não, é o seu pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como que acontece o casamento? Eu os declaro casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a bênção do casamento, quem é que dá? É o pastor. Eu não concordo, eu não acho. Então você escreve uma Bíblia para você, porque esta aqui que está na tua mão, ela fala disso e desta maneira. A bênção do batismo, quem é que dá? É o pastor também. Eu te batizo, como os apóstolos faziam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, portanto, e batizai-os em nome do Pai, do Filho. Batizai-os, vocês é que vão batizar. Batismo com o Espírito Santo, quem é que dá? Aí é só Deus. Pastor não tem capacidade de batizar ninguém com o Espírito Santo, é só Deus. Quem está entendendo? A bênção da longevidade, quem é que dá? São os pais. Honra pai e mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Quer viver muito? Não depende do pastor nem de Deus, depende dos pais. São os pais que prolongam seus dias. Quem está entendendo? Eu não penso assim. Não muda nada, porque é assim que acontece. Você vê que temos que ter a paz com todos. Paz com os nossos pais, para que eles possam nos dar a bênção. Paz com os nossos pastores, paz com a autoridade. Você fala, não, eu não devo nada para a autoridade não. Aí vem passando 2 policiais, você olha para eles e fala, some daqui, cara. Você vai ter problema. Você vai ser preso por desacato à autoridade. Como é que Deus vai falar comigo se eu sou um criminoso, se eu sou um infrator da lei? Tem que ter paz com todos, irmão. Não significa que você vai concordar com todo mundo. Na faculdade perguntaram, quem aqui concorda com a adoção de crianças por casais homossexuais? Eu levantei a mão, eu não concordo. Aí todo mundo já olhou, né? É automático. O professor falou, por que o senhor não concorda, seu Fatioli? Eu falei, eu não concordo porque foge à natureza. Toda criança tem que ter um pai e uma mãe, um homem e uma mulher, para ser uma educação perfeita e completa. Porque fora, eu não usei argumento religioso não, porque se você usar a Bíblia, eles, isso aí é na igreja, pastor. A Bíblia é na igreja, pastor. Não, você tem que usar argumento racional humano. Não, todo mundo, todos têm o direito de ser criados por um homem e uma mulher. Inclusive a Constituição Federal diz que a família, o termo família, é a união de homem, mulher e sua prole. É constitucional, está escrito. Aí uma levantou a mão e falou assim, sabe por quê, professor, quem não concorda? Porque eles são retrógrados e intolerantes. Eu levantei a mão e falei, professor, o senhor me permite? Acho que eu falei em outras palavras, o senhor me permite dar um tiro? O senhor me permite? E o professor, fala pastor. Falei, professor, eu respeito a opinião de todas as pessoas, como sempre respeitei e vou continuar respeitando. Mas não sou obrigado a aplaudir ninguém.
O que eu acho certo, eu acho certo. O que eu não acho, eu não acho. É a minha opinião, é o meu direito. Mas você respeitar não é aplaudir. Eu não sou obrigado a aplaudir ninguém. É isso ou não? Em qualquer coisa. Não significa que você vai ser desrespeitoso. Não significa que você vai desacatar a pessoa pela qual você não concorda. Porque tem muita coisa que tem a ver com conversão, sabia? Não, pastor, ele age assim porque ele não é convertido. Não, pastor, ele age assim porque ele ainda não teve um encontro com Cristo. Gente, desculpe. Tem coisa que é falta de conversão mesmo. A pessoa se comporta daquele jeito porque ela não é convertida. Mas tem situações que o comportamento é porque ela é mal educada mesmo. Não é porque ela não é convertida. Porque, por exemplo, o jovem rico, lembra da passagem? Não viajando muito não, mas pregando para você. O que você... Jesus disse, cumpre os mandamentos. Porque ele perguntou, como eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus falou, olha, cumpre os mandamentos. Não, sim, eu já tenho cumprido. Quais são? Honra pai e mãe, não diz falso testemunho, não roubará, não matarás. Esse rapaz falou o quê? Tenho cumprido desde a minha mocidade. Jesus falou, ótimo, só falta uma coisa, vende o que tem, dá aos pobres e me segue. Resumindo, não roubar, não matar, honrar pai e mãe, não é questão de ser crente ou incrédulo, é questão de ter educação. Não roubar é questão de honestidade, não é questão de religião. Então tem gente que o que ela está faltando para ela, às vezes dentro da igreja mesmo, não é nem um encontro com Deus, porque ela é mais crente que a Bíblia. Só que ela é mal educada. Ela não sabe que não pode agir assim, não pode agir assado. E isso atrapalha a vida dela. Porque quando Deus está falando, ela não se submete. Porque ela não se submeteu aos pais no passado. Não sabe o que é limite. É a nossa atual geração, não é verdade? Uma amiga falou para mim, pastor, o senhor vai levar o menino no shopping? Eu falei, desculpa, eu não vou levar. Ele gosta tanto de sair com vocês. Eu falei, mas eu não gosto muito não. Mas por quê? Porque ele só quer correr no shopping, eu tenho que ficar correndo atrás dele, e é filho dos outros. Irmão, filho dos outros, você pega um shopping grande, e o menino dispara, o que você tem que fazer? Sai com Deus me livre, que aquele menino me sai atropelado, é sequestrado. Não vou levar. Por quê? Porque ele não está lá para passear comigo, ele está lá para correr no shopping. A questão dele é comportamental, para mim não dá. Tem pessoa que vai perder a bênção não é porque não ora, não é porque não lê a Bíblia, não é porque não vive na presença de Deus, é porque ela não tem o trato. Lembra do Daniel? Por que o Daniel foi viver no palácio, tanto de Dário como de Nabucodonosor? Porque era um homem preparado para viver no palácio. Ele não era só um crente, ele era um crente educado, ele era um crente nobre, ele era um crente estudado, ele era um crente preparado. Não basta ter fé, tem que ter preparo. Diga para o irmão lá, não basta ter fé, tem que ter preparo. Tem que ter preparo. Eu vejo nas palestras do direito da OAB, olha, nós vamos ouvir aqui o ilustre convidado, por favor, chegue-se à mesa. No final da palestra, a palestra nem foi tão boa assim. Olha, nós tivemos agora uma exposição maravilhosa, parabéns pela exposição, esperamos recebê-lo novamente. Na igreja, o pessoal está pregando, o outro está assim, não acaba não esse negócio? E as igrejas mais barulhentas? A irmãzinha está cantando, a outra está... como é que é? Dá vitória, Senhor! Você não vê isso no mundo? No mundo é uma educação tremenda, uma cordialidade tremenda. É Senhor, é Vossa Excelência, é ilustre, é respeitado. Na igreja, quem é esse cara? O que está acontecendo, gente? Diga a pessoa, o que está acontecendo, gente? Não, mas pode falar o que está acontecendo. Paz com todos. O que é paz com todos? Cada um no seu devido lugar, cada um no seu respectivo posto. Aí sim vem a segunda parte. E a santificação, diga comigo, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é a santificação? É o crentumba, pior do que macumba? Deus me livre dessa turma, eu estou fugindo. Você sabe que um amigo meu, pregador, terminou o culto, veio um obreiro, uma prancheta assim, falou, pastor, eu anotei aqui 10 erros que o senhor cometeu na pregação. Mas ele foi inteligente, ele olhou para o obreiro e falou assim, só?
Eu achei que eu tivesse errado mais. Você acha? Você anotar os erros de um pregador, vai lá e faz melhor do que ele? Simples assim. Gostei da resposta, eu achei que eu tivesse errado mais. Isso não é santificação. Isso é petulância, isso é desrespeito, é desacato. Pelo contrário, é o inverso da santificação. Porque santificação significa separado. Santificação é separado. Santo não é quem fica procurando o defeito dos outros. Santo é quem procura os seus próprios defeitos, irmão. Santo não é quem se acha melhor do que os outros, é quem faz melhor do que os outros. Não é se achar. Eu preguei aqui um tempo desses, porque às vezes nós nos achamos alguma coisa que na verdade só existe na nossa cabeça. Quem lembra dessa pregação? Às vezes nós não somos nada do que a gente pensa que é, e na verdade quem nós somos, quem as pessoas dizem que nós somos. Claro, não isoladamente, tá? Se você perguntar para minha mãe quem eu sou, meu Deus. Eu até costumo brincar, eu queria ser rico como minha mãe pensa que eu sou e bonito como a Lívia acha. Eu não sou nem uma coisa nem outra, mas mãe e mulher, meu Deus do céu. Isso é uma mistura de Príncipe Charles com Ayrton Senna. É verdade. Você não tem essas pessoas que veem você como herói, que resolve tudo, é o cara que tem solução e resposta para tudo, não é assim? Todo mundo aqui tem alguém na vida que te vê dessa maneira. Nem que seja seu neto, sua neta. Pastor, tem uma netinha de 3 aninhos de idade. Onde o vovô vai me levar hoje? Não é assim? Ah, se você tivesse o dinheiro que ela pensa que você tem. Mas também tem a outra parte, né? Que acha que você é a pulga do cavalo que matou o bandido. A pulga do cavalo do bandido. Que vê você como nada também, é normal. Mas essas pessoas você despreza também. Você tem que ficar com a média. O que a média fala de você? O que a média fala? Na tua família, quem você é? Na média. Você fala, não, pastor, eu sou uma pessoa bacana, do bem. Então você é do bem mesmo. Não, pastor, minha mãe fala que eu sou do bem. Então é melhor ouvir mais pelo menos 8 pessoas. Um dia o pastor Jaime falou, olha, eu ouço algumas coisas de uma pessoa. Falei, pastor, se o senhor quiser ouvir bem de alguém, pergunta para os amigos dele. Se quiser ouvir mal dele, pergunta para os inimigos. Sempre vai ter, sempre vão ter esses dois lados. Santificação não é um extremo nem outro, santificação é o meio. Lembra do Josué? Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. É para andar no caminho, é no meio. Excesso de santificação é fanatismo. Missionário já falou, quem aqui quer ser mais santo? Alguém lembra quando ele trouxe essa série de mensagens? Não existe mais santo nem menos santo. Ou você é santo ou você não é. Porque quando você busca ser mais santo, você já saiu dos critérios bíblicos e está lutando com a sua própria força por uma religião que você inventou. Por que você é mais santo? Porque eu não bebo Coca-Cola? Por que você é mais santo? Eu sou mais santo porque eu congrego na melhor igreja do mundo. Eu sou mais santo porque eu tenho uma Bíblia maior do que a de todo mundo. Traz a Bíblia no carrinho, de tão grande que é a Bíblia dele. Geralmente essas pessoas são as piores. Desculpe a minha sinceridade. Porque justificam, querem trocar uma coisa pela outra. Acha que uma coisa substitui a outra. Sabe o pai bêbado? Eu sei, meu pai não bebe, graças a Deus, mas eu tive um padrasto. Às vezes ele chegava com uma sacola de doce em casa. E a gente ficava feliz da vida. E minha mãe preocupada porque não tinha mistura. A gente criança, a gente não queria saber da mistura. O que a gente queria saber? Do doce, era uma festa, meu Deus. Comia aquela Maria Mole da macumba, lembra? Aquele suspiro quadrado, rosa, azul. Os meninos só queriam comer azul, porque o menino veste rosa, o menino veste azul, o menino veste rosa. Os meninos só queriam... Resumindo, santificação não é isso. Santificação não é fanatismo. Santificação não é soberba. Santificação não é religiosidade. É ser manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Santificação é aquela pessoa que sabe a hora de entrar e a hora de sair. É aquela pessoa que tem compromisso com Deus, mas não só com Deus, com o seu próximo, porque ela tem que ter paz com todos.
Santificação não é morar num monge, num mosteiro. Pelo contrário, não sei se vocês já viram reportagens de conventos onde se encontraram um monte de fetos enterrados, produto de aborto das pessoas que moravam lá. Não sei se vocês viram isso, já várias vezes houveram essas denúncias. Morar num convento não te faz santo não, meu irmão. Morar numa igreja não te faz santo. O que faz santo é você seguir a palavra de Deus, deixar a luz entrar no teu coração e todos os dias fazer a limpeza necessária, porque senão a sujeira entra e vira encardido, meu irmão. A sujeira também que não é limpa vira encardido. Aí dá mais trabalho para tirar. Deus me livre, que Deus tire toda a sujeira da minha vida, todo encardido. Eu quero ser limpo na presença de Deus. Mas alguém tem esse desejo? Diga: eu quero, Senhor. E para finalizar, sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pessoa santa vê Deus em tudo. Você sabia disso? A santificação, o primeiro resultado que ela traz é a nossa capacidade de ver ao Senhor, porque sem ela ninguém haverá. Você entra num culto como esse, fala: meu Deus, Deus está nesse lugar. Isso não é fruto do pastor, dos membros, de ninguém. É fruto da tua santificação. Você olha uma cachoeira, você vê Deus, você fala: olha que coisa linda. Isso aqui é Deus. Gente que vive em santificação vê Deus em tudo. Sabia? Você olha um bebê que nasceu, um bebê que partiu, que é muito triste, mas você, pela santificação, você vê a mão de Deus. Você vê Deus em tudo. Agora, quem está longe da santificação, completa você a frase: não vê Deus em nada. Ele perde o encanto, ele perde o vislumbre, ele perde a felicidade das coisas sagradas. Por isso que o primeiro passo para poder colocar a casa em ordem, se colocando de pé, é a santificação. Não tem outro caminho, é santificar a vida espiritual. Para finalizar, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas aqui nós temos o Levítico 6,13. Por que nós temos que santificar? E começando pelo coração, gente. Levítico 6,13 fala sobre isso. Eita glória! O fogo arderá continuamente sobre o quê? Sobre o altar, e não se apagará. Diga: oh, glória! O altar no Antigo Testamento era uma construção, para você entender, como uma churrasqueira gigante, aonde eram colocados os holocaustos e os sacrifícios. Toda noite, o sacerdote colocava as ofertas para serem queimadas, e elas passavam a noite toda sendo queimadas. Primeiro consumia a gordura virava fumaça, porque os animais eram inteiros, partidos ao meio, mas inteiros. E aquela gordura ia sendo consumida, ela virava fumaça, subia aos céus, era a oferta ao Senhor. E o que ficava era a carne cozida, que era o alimento dos sacerdotes e dos levitas. Só que aquele altar, embora as ofertas fossem colocadas só à noite e retiradas pela manhã, ele nunca podia se apagar. Ele tinha que continuar pegando fogo 24 horas por dia. Então todo dia de manhã o sacerdote ia lá, fazia o recolhimento de cinzas, os excessos, o recolhimento do holocausto, e ele colocava mais lenha, e o altar renovava o seu fogo. Então à noite era o sacrifício e de manhã era a lenha. É o que acontece com a gente. Só que hoje nós não temos mais um altar físico. Hoje o nosso altar é o nosso coração, é um altar espiritual, o qual também não pode se apagar o fogo. Esse fogo tem que arder continuamente. E não só o fogo. De noite, o que tem que ser posto sobre ele? Os holocaustos e os sacrifícios. Em outras palavras, quando a noite chegar para você, apresenta a Deus um sacrifício de louvor, de adoração, de serviço. E quando o dia raiar, não deixa faltar lenha não, porque o fogo não pode apagar. Você fala: pastor, para mim está tudo ruim. Então coloca um sacrifício sobre esse altar. Jesus, eu vou fazer a campanha da quarta-feira, não vou faltar uma quarta-feira, é sacrifício. Vou fazer um voto, uma oferta, uma campanha, um jejum, um propósito. Eu vou perdoar quem está me magoando. Apresenta um sacrifício.
E quando tudo isso passar, que o dia raiar, abastece ele de lenha, para que esse fogo nunca se apague. O teu coração é o seu elo de ligação ao Senhor. E esse coração precisa arder continuamente. E para que ele possa arder, ele tem que estar limpo. Tem que estar preparado. E por que tem que estar limpo e preparado? Porque só se acha moeda perdida num ambiente iluminado e varrido. Tem pessoa que perdeu o sentido das coisas. Ai, pastor, meu casamento perdeu a graça. Perdeu a graça que você está achando graça em outras coisas. Ai, adultério. Não necessariamente. Tem gente que é o jogo. A mulher está deitada do lado dele, e em vez de ele abraçar essa mulher, cheirar essa mulher, beijar essa mulher, ele está lá no tigrinho. Ele está na rede social, falando da vida dos outros, ou da própria vida. E o casamento perde a graça, é lógico que perde a graça. Faz uma viagem com alguém que não abre a boca. Não sei, nós está onde eu falei para ele, se você não falar comigo, a gente vai voltar para casa. Eu tinha andado 40 minutos, já não falou nada. Nem que seja para me criticar, mas fala alguma coisa. Não é, bebê? Mas fez uma viagem com ela, só eu e ela. Foi a primeira que nós fizemos na vida. Meu irmão, que maravilha. Viajar com a sua melhor amiga, não tem coisa melhor no mundo. Falou o tempo todo, não queria deixar eu comer nada. Foi um negócio tremendo. Não é, bebê? Comprei um espeto de salsicha milanesa. E cada salsicha que você comer é um dia a menos de vida. Um só a menos, irmão. E outra a gente deixa para o final, não vai fazer falta nenhuma. Qual a diferença do meu enterro ser no dia 24 ou no dia 23? O que muda? Mas imagina você fazer uma viagem onde não tem diálogo, onde não tem companhia, onde não tem presença. É a pior viagem da sua vida. Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Tem que ter graça. Casamento tem que ter graça. Andar com alguém que não divide sonhos, projetos, encantos. Um dia conversando, ela falou assim para mim: a internet é tão legal que a gente assiste só o que a gente quer, né? Porque na televisão era chato mesmo, né? Você queria assistir alguma coisa, era só às 10 da noite. Aí o Silvio Santos não soltava enquanto a novela da Globo não acabava. Alguém lembra? Vai passar o Rambo. E a gente ficava esperando a novela acabar para poder o Silvio Santos soltar. Eu lembro uma vez, eu estava assistindo o Ratinho, muitos anos atrás, e o Ratinho ligou na Globo perguntando que hora que a novela acabava, porque ele precisava encerrar o programa. Alguém lembra? Ele ligou na Globo. Alô, Rede Globo? Ele falou: aqui é o Ratinho, eu queria perguntar que hora acaba essa novela, que eu preciso terminar meu programa. A gente tudo assistia isso. A internet não, a internet você assiste o que quer. Não é verdade? Corrida de carro, o dia da vitória do Ayrton Senna, o dia que o Getúlio Vargas não sei o quê. Ela falou para mim: internet é tão legal que você assiste o que quer. Falei: é mesmo, bacana. Ela no celular dela, eu no meu. Daqui a pouco ela: assiste isso aqui. Eu disse: você acabou de falar que a gente assiste o que quer. Mas fala que essa não é a graça da coisa. Fala que essa não é... Pastor, perdi a alegria no meu trabalho porque está assistindo o palestrante que ficou rico com Bitcoin. Fez um concurso, estudou 200 anos para passar e agora está assistindo palestra, vídeos de quem enriqueceu comprando um Bitcoin pelo preço de 2 pizzas. Pois que está perdendo a alegria do seu trabalho. Igreja é a mesma coisa. Assisti um pregador. Irmão, hoje tem louco para tudo na internet. Tem louco para tudo. Eu vi uma xarope falando assim: olha, você quer usar sua cocaína? Não tem problema, abençoa a cocaína e usa. Falei: não, o diabo abriu uma igreja agora? Uma não, o diabo abriu várias, né? Se você for ver, um homem de saia anunciando, uma camiseta, saia. Olha, eu quero anunciar você para esse domingo participar do nosso culto aqui na igreja. Um homem de saia. Não dá, parece uma lombriga. Não tem condições. Mas hoje você encontra o que quiser. O segredo qual é? Colocar-se em pé. Seja qual for a palavra, Deus vai te dar capacidade para você cumpri-la. Esta palavra tem que começar pela limpeza. Perdeu a dracma? Acende a luz e limpa. Você vai achar. E esta limpeza tem que começar no nosso único ponto de ligação com o Pai. Qual que é? O coração. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor.
Se o meu coração é meu único ponto de ligação a Deus, é o coração que tem que ser santificado, não é a mão, não é o pé, não é a cabeça. No sentido, a mente também tem, tá? Mas o coração é o centro de tudo. E quando a gente santifica, esse fogo arde e nunca se apaga. De noite nós apresentamos os holocaustos, de dia nós colocamos lenha, e esse fogo vai aumentando cada dia mais. O fogo dessa igreja tem que crescer na presença do Espírito Santo. O fogo do nosso coração tem que aumentar. Quem crê nisso, diga eu creio. Então recebe esta bênção e vamos aplaudir Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus! Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.